A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. E hoje, com um momento pedagógico, comigo, mais uma vez, o professor Gildeon, a paz do Senhor. Paz do Senhor, professora Manu, todos os professores que nos escutam. Nós estamos hoje com a lição número 13, é o encerramento do trimestre, graças a Deus por mais um trimestre que estamos estudando. A lição tem como título Renovação da Esperança, ela vai trazer como palavra-chave exatamente a esperança, e depois de vários ensinamentos, nós vamos fechar esta lição. Professora Manu, nos ajude com os objetivos da lição. Então, essa lição, ela vai ter como objetivos, né? O primeiro é analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. O segundo é reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E o terceiro, por fim, vai falar sobre fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Então, esses objetivos, eles vão permear e vão fechar, de fato, toda a lição, certo? Então, aqui, né, a gente vai ver, de fato, esse desfecho, certo? Então, Gideon, qual orientação, qual sugestão, dica você traz para essa lição? Ótimo. A gente sempre precisa olhar na perspectiva da ressurreição. Isso é um ensinamento bíblico. Qualquer problema que a gente tenha, que a gente passe, que alguém esteja perto de nós passando, nunca será maior do que a ressurreição de Jesus. Então, uma vez que a gente decide acreditar nisso e somos convencidos de que o nosso Senhor morreu por nós, mas não somente morreu, ele ressuscitou, foi para o céu, está hoje ao lado do Pai, é uma rica experiência para que a gente possa, né, comparar com as nossas aparentes situações e desafios e dizer que eles são infinitamente menores do que a nossa esperança, porque a nossa esperança está alicerçada na ressurreição do nosso Senhor Jesus. E aí eu trago uma possibilidade dinâmica, vou pedir para a professora Manu projetar, que é você perguntar aos alunos sobre situações difíceis. Não precisa necessariamente ser situações pessoais, não precisa que eles falem sobre as vidas deles, mas é importante que eles tragam situações que são desafiadoras para a nossa rotina, para o nosso momento atual, as pessoas que chegam na igreja, quais são as demandas que essas pessoas estão trazendo. E aí a gente já lista aqui 3 cenários que o professor já pode levar para adiantar algumas reflexões. E ao apresentar, o professor deverá pedir aos alunos reflexões sobre como abordar estas pessoas na perspectiva de oferecer esperança para elas. Então, uma primeira situação é uma mulher que possui um filho afastado da igreja. Nós temos muitos exemplos de situações assim. Então, você que é professora da classe de senhoras, pode perguntar às senhoras qual é a nossa recomendação, qual é o nosso conselho, o que nós diríamos para esta mulher continuar frequentando a igreja, porque ela tem a possibilidade de ter esperança de que o seu filho volte para a igreja. Então, é dialogar sobre isso. Uma segunda situação, um adolescente que não encontra razão para viver, também não é uma situação muito difícil de encontrar. Nós temos muitos exemplos de demandas desse nível e a gente precisa estar preparado para oferecer esperança para esse adolescente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente aborda? Como é que a gente oferece essa esperança que a gente está estudando e que a gente diz que tem, né?
E uma terceira situação, você que é da classe de homens, você pode abordar uma situação como essa. Um homem que vem para a igreja, né, de uma vida sexual ativa, e aí ele aceita Jesus, está conosco. Como é que a gente fala sobre castidade para esse homem? Como é que a gente pode falar de esperança para ele, né, numa perspectiva futura, onde ele vai encontrar alguém, que Jesus está preparando alguém para ele? Como é que a gente verbaliza possibilidades de esperança para quem não conseguiu seguir aquela receita tão, né, interessante, que às vezes a gente fala muito para os jovens, mas a gente pode receber na nossa igreja pessoas que não conseguiram ter aquela vida tão organizada, em um lar tão organizado assim, e essas pessoas também precisam ser alcançadas pela esperança, porque Jesus também veio para elas. Como é que a gente fala sobre esperança para essas pessoas? É um desafio que a gente propõe que você leve para a sua turma. Excelente. E esse desafio nos faz, inclusive, né, Gideon, refletir sobre, por exemplo, como a própria ressurreição de Jesus, né, ela traz esperança para nós, para a minha vida, para eu permanecer nessa jornada, nessa caminhada com Cristo, né? E aqui uma outra sugestão de dinâmica ou organização aí da sua aula que você poderia inserir seria justamente relacionar a morte, a ressurreição com as promessas que Cristo fez, que foi justamente, né, essa esperança. Então, é interessante, inclusive, quando a gente olha ali para o livro de Atos, né, e a gente vê que o início daquela igreja, mesmo quando Jesus ele ascende aos céus, em seguida, eles já estão anunciando e crendo que ele vai voltar, que ele é a esperança, que ele é a vida eterna. Então, eles estão ali anunciando. Eles estavam há pouco tempo com Cristo. E aí eles sabem, né, de fato, e continuam a anunciar essa verdade. Então, não só isso, uma outra sugestão seria você, né, pensar uma estratégia de dinâmica em que apresentasse uma linha do tempo com um olhar prático das lições que já passaram, algo mais simples, né, bem objetivo, mas no sentido que traz aí a esperança, né? Por exemplo, quando a primeira lição, né, que falava sobre o verbo se tornou em carne. Então, que esperança é essa, né? É a verdade. Então, aqui a gente vai, para cada lição, você pode trazer uma praticidade dessa esperança e aí já faz, inclusive, essa retomada geral de toda a lição, que a gente sabe que muitas igrejas gostam aí de estarem realizando, né, nas suas congregações, né, no encerramento da EBD. E seria isso. Gideon, suas considerações ou outras orientações? É, em algumas Bíblias, nas últimas páginas, tem algumas recomendações, né? Na minha, por exemplo, tem quando você estiver se sentindo impaciente, aí ele traz um texto sobre paciência, né? Quando você estiver guardando rancor, aí ele traz umas recomendações do texto bíblico. Quando você estiver em sofrimento, quando você estiver se sentindo com inveja, então é uma possibilidade de o professor olhar sua Bíblia e encontrar textos bíblicos sobre situações emblemáticas e gerar reflexão sobre esperança para essas pessoas, né? Também fica como uma sugestão a mais. E nós já aproveitamos para agradecer, né, professora Manu, pelo seu convite para mais um trimestre. Estamos aqui à disposição. A você, professor, que nos acompanha, que consegue, né, criar a sua aula com muito esforço, muito dinamismo. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem muitos professores engajados, valorosos, que estão aí todos os domingos nas nossas escolas dominical, oferecendo o que o Senhor já tem lhe dado, e isso é uma bênção para a nossa igreja. Deus abençoe a todos. É verdade, né? E dentro do que Gideon traz agora,
nessa sugestão, né, de verificar na Bíblia, ver. Isso tudo é porque justamente essa ressurreição de Cristo, ela traz para nós, né, paz, vitória sobre os nossos medos e os desafios para a vida. Então, é mais um suporte, é mais um apoio. Então, trazer essa praticidade, essa aplicabilidade da palavra para a vida. E é fácil. No desafio do dia a dia, o pneu furou, alguma coisa ruim aconteceu com um familiar, é difícil a gente se apegar, muitas das vezes, a essa esperança, à verdade, às promessas de Deus para as nossas vidas. E aí, por isso que é um lembrete, tá? Então, é algo que você pode estar até orientando também os seus alunos a folhearem, olharem aí o que que sua Bíblia traz de suporte, né, para esse momento de crescimento também espiritual. Assim como o Gideon colocou, também agradeço a direção do DENEC pela oportunidade de estar mais uma vez, mais um trimestre com vocês. Esperamos, né, Gideon, ter ajudado aí nesse trimestre a vocês nesses planejamentos, na realização das aulas e desejamos que você continue assim, dedicado, preparado e buscando seu instrumento nas mãos de Deus para aumentar, né, para dar mais continuidade a esse trabalho que é tão lindo de ensino que é a nossa EBD. Desde já, desejamos uma excelente aula, que Deus continue abençoando a sua vida e desejamos a todos um excelente encerramento de trimestre e nos encontramos na EBD em síntese. Fiquem todos na paz do Senhor.